Tropas ucranianas avançam em território russo em direção a Kursk. Israel ordena a retirada de população de algumas zonas de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Incêndios a poucos quilómetros de Atenas obrigam milhares de pessoas a sair de casa. 2 hospitais foram evacuados. Presidente sérvio criticou manifestações e considerou ações dos protestantes um desrespeito à democracia. Paris passou o testemunho a Los Angeles. Cerimónia de encerramento teve mais de 70 mil pessoas e várias estrelas internacionais. Milhares de tropas ucranianas avançaram até 30 quilómetros dentro da fronteira russa, naquela que se tornou a sua incursão mais significativa desde o início do conflito. As imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostraram o que as Forças Armadas diziam ser o combate das tropas ucranianas na região fronteiriça de Kursk. A incursão sem precedentes da Ucrânia é a maior do género no conflito e apanhou Moscovo desprevenido. Os objetivos exatos da operação permanecem pouco claros e os militares ucranianos adotaram uma política de secretismo. De acordo com fontes governamentais, desde o início dos combates, dezenas de milhares de russos foram retirados do território. Milhares de pessoas estão a receber ajuda da Cruz Vermelha Russa. Os trabalhadores visitaram centros de alojamento temporário e abriram uma linha direta para aqueles que perderam o contacto com familiares na região. Enquanto os combates se intensificavam em território russo, a Bielorrússia preparava-se para enviar tanques para a fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Bielorrússia divulgou imagens de tanques a serem colocados ao longo da fronteira do país para responder a eventuais provocações. As autoridades ucranianas comunicaram a ocorrência de um incêndio na central nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia. Não se sabe ao certo como começou o incêndio, mas a Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente, com a Ucrânia a pedir aos aliados ocidentais e à Agência de Vigilância Atómica da ONU que tomem medidas. Na sequência de um ataque aéreo contra uma escola transformada em abrigo que causou dezenas de mortos, os militares israelitas ordenaram mais evacuações na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Os 2.300.000 habitantes já foram deslocados várias vezes ao longo destes 10 meses de guerra. Centenas de milhares de palestinianos vão se amontoando em campos de tendas com poucos serviços públicos ou procuram abrigo em locais como a escola que foi atingida no sábado. As últimas ordens de evacuação aplicam-se a áreas em Khan Yunis, incluindo partes de uma zona humanitária, de onde, segundo Israel, foram disparados rockets. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que o número de mortos palestinianos nesta guerra se aproxima dos 40 mil. Centenas de famílias abandonaram as suas casas e abrigos em busca de um refúgio e carregam nos braços o que ainda lhes resta. Um diplomata de topo da UE afirmou ter ficado horrorizado com as imagens de uma escola de Gaza atingida por um ataque israelita e que matou mais de 100 pessoas. O alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança afirmou que não havia justificação para estes massacres e que o cessar-fogo era a única forma de evitar a morte de civis. Os comentários de Josep Borrell surgiram depois de um ataque aéreo israelita ter atingido uma escola transformada em abrigo no centro de Gaza, na madrugada de sábado. Mais de 100 pessoas terão morrido e dezenas ficado feridas, segundo as autoridades palestinianas. Entre os mortos contam-se mulheres, crianças e idosos. Os ataques terão sido efetuados quando as pessoas estavam a fazer as orações da manhã. Israel reconheceu o ataque à escola no centro da cidade de Gaza, alegando que nela se encontrava um centro de comando do Hamas.
No entanto, um alto funcionário do Hamas negou a presença de militantes no edifício. Quase todas as escolas de Gaza têm sido utilizadas como abrigo para as pessoas que foram forçadas a fugir das suas casas devido à guerra. Os incêndios perto de Atenas levaram as autoridades locais a dizerem a mais pessoas para sair de casa. Centenas de habitantes já tinham sido deslocados no domingo à tarde por causa do fogo na aldeia de Varnava, cerca de 35 km a nordeste da capital. Agora, mais 5 comunidades receberam ordens para abandonar as habitações. Na aldeia de Penteli, 15 km a norte de Atenas, 2 hospitais foram evacuados ao início da manhã desta segunda-feira. Um para crianças, o outro para militares. Há chamas que chegam a atingir os 25 metros de altura. Foram mobilizados 510 bombeiros e 152 veículos. 29 aviões estavam prontos para entrar em ação logo ao amanhecer. O primeiro-ministro grego interrompeu as férias e regressou a Atenas no domingo à noite para gerir a crise. O presidente da Sérvia criticou as recentes manifestações em todo o país contra a aprovação de um novo projeto mineiro. Além da concentração pelas ruas de Belgrado, um grupo mais pequeno ocupou algumas linhas ferroviárias, onde colocou tendas e faixas de protesto. Alexander Vučić descreveu a manifestação como uma ação de uma minoria sobre uma maioria e disse que ações como o encerramento das linhas é antidemocrático. Stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad. O ministro do Interior da Sérvia disse que 14 pessoas foram detidas na manifestação e que a polícia deverá apresentar acusações criminais contra outras assim que forem identificadas. Durante vários dias, dezenas de milhares de ativistas inundaram Belgrado e outras cidades para protestar contra o novo projeto de exploração de lítio liderado pela empresa Rio Tinto. A população de Southport reuniu-se durante o primeiro dos 3 funerais das vítimas de um ataque com faca numa aula de dança. Centenas de pessoas recordaram Alice da Silva Aguiar, de 9 anos, filha de pais portugueses, e apelaram ao fim da violência que tem dominado o Reino Unido desde o ataque. Grupos de extrema-direita utilizaram a desinformação sobre o ataque, que matou 3 crianças, como pretexto para manifestações anti-imigração que se transformaram em motins. Desde então, a violência tomou conta das ruas do Reino Unido. Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Reino Unido para se manifestarem contra os motins e movimentos racistas. Estas manifestações surgiram depois dos tumultos anti-imigração originados por desinformação espalhada nas redes sociais, que afirmava que o assassino que vitimou 3 crianças numa aula de dança era imigrante e muçulmano. The majority of people in Britain are for a multicultural society and are against the violence of the racists and the fascists. For a moment, it looked like they could cower people off the streets. For a moment, it looked like the fear was going to win over. But by organising, by drawing on the lessons of the past, but if we organise, we can win. We showed we could turn this round. But it's only the beginning, it's just the start. Em Londres, milhares de pessoas reuniram-se em frente à sede do partido Reform UK para acusar o político britânico Nigel Farage de incitar motins fascistas. A situação em que se encontra o Reino Unido é um microexemplo dos desafios maiores com que se confrontam muitos países europeus que enfrentam uma série de problemas relacionados com a migração e o aumento do sentimento de extrema-direita. Caiu o pano sobre Paris 2024. Os Estados Unidos cantaram vitória pela 7ª vez nas últimas 8 edições dos Jogos Olímpicos de Verão. Terminaram em primeiro lugar graças a uma vitória na final do basquetebol feminino. Triunfo sobre a França por apenas 1 ponto na última prova do evento. O objetivo até chegou a estar ameaçado no derradeiro dia de competição. Foi quando a Itália conquistou o ouro no voleibol feminino perante a equipa norte-americana, que era a campeã em título. A China ficou na 2ª posição, ganhou 40 medalhas de ouro, tal como os Estados Unidos, mas conseguiu menos pratas.
A França foi o melhor país do velho continente e da União Europeia. Os anfitriões arrecadaram ao todo 64 medalhas, quase o dobro das alcançadas nos Jogos Olímpicos anteriores, em Tóquio. Juntos, os países da União Europeia ficaram no topo da tabela, chegaram às 309 medalhas. A cerimónia de encerramento aconteceu no Stade de France. Contou com a presença de mais de 70 mil pessoas e 8 mil atletas. No último ato de Paris, não faltaram artistas internacionais, desde os Phoenix e os Air até Angèle ou Alain Roche, que atuou num piano suspenso. Um dos pontos altos da noite literalmente teve Tom Cruise como protagonista. O ator de Hollywood desceu do topo do estádio ao estilo de Missão Impossível. Foi também ele quem carregou a bandeira olímpica, uma passagem de testemunho simbólica para Los Angeles, sede dos Jogos Olímpicos de Verão em 2028. Rodeado por agentes dos serviços secretos, Joe Biden foi visto a dar um passeio de bicicleta perto da sua casa de praia em Delaware. O presidente dos Estados Unidos estava a passar o fim de semana em Rehoboth Beach com a sua família e foi aplaudido por apoiantes enquanto passeava de bicicleta. Devido a preocupações generalizadas sobre o seu estado de saúde, Joe Biden já não será candidato às eleições presidenciais marcadas para novembro de 2024.